Você não está aqui por acaso. Tem alguém tentando te amarrar com feitiçaria e demônios escondidos. Mas hoje, Deus vai te libertar. Fique comigo até o fim desta oração e testemunhe o poder de Deus, desfazendo toda obra maligna. Comente 3 vezes. Eu sou blindado pelo sangue de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, eu me coloco agora em oração, com ousadia, fé e reverência, diante do teu trono de glória. Nesta hora, eu me levanto como intercessor, como guerreiro, como profeta em nome de Jesus Cristo, para declarar guerra espiritual contra toda feitiçaria oculta, contra toda ação demoníaca camuflada, contra toda a artimanha das trevas escondida nas sombras. Eu me posiciono como filho do Altíssimo e me revisto agora com toda a armadura de Deus. Pai Santo, eu não me escondo, eu não recuo, eu avanço. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que os exércitos celestiais, os anjos guerreiros e os arcanjos de batalha se posicionem agora ao meu redor. Que espadas flamejantes desçam dos céus, que o fogo do Espírito Santo consuma todo o altar maligno erguido contra a minha vida. Todo pacto secreto, toda maldição enviada por palavras ocultas, toda invocação feita em silêncio nos cemitérios, nas matas, nos rios, em encruzilhadas, seja agora anulada pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro com fervor, eu oro com autoridade, e eu declaro que nenhum feitiço, nenhum encantamento, nenhuma oferenda feita em meu nome contra minha casa, contra meu ministério, contra minha família, vai prosperar. Toda obra de macumba, toda bruxaria enterrada, toda vela acesa em oculto, todo nome levado para rituais, eu declaro agora que está sendo desfeito pelo fogo do Senhor. Eu profetizo que todos os objetos consagrados a demônios perdem agora seu poder porque Jesus Cristo reina, governa e ordena a libertação completa. Espírito Santo, sopra forte neste ambiente. Move agora os céus em meu favor. Onde há mal escondido, revela. Onde há plano oculto, expõe. Onde há demônio disfarçado, que o Senhor desmascare com luz gloriosa. Onde há feitiçaria escondida, em detalhes, em imagens, em alimentos, em palavras disfarçadas de bênção, em presentes entregues com más intenções, que tudo seja quebrado agora. Porque eu sirvo ao Deus que sonda os corações e esquadrinha os espíritos. Nada passa despercebido aos olhos do Todo-Poderoso. Eu declaro que cada cova que cavaram para mim será selada pelo anjo do Senhor. Que cada armadilha se volte contra os que a prepararam e que se arrependam e se rendam ao Senhor. Mas enquanto não houver arrependimento, eu declaro juízo de Deus sobre cada altar satânico. Que o fogo que desceu nos dias de Elias volte a descer hoje. Que os profetas de Baal sejam confundidos. Que todo o poder de adivinhação perca sua força agora. Que os espíritos enganadores sejam calados. Que toda mentira do inferno perca o poder de manipular mentes e dominar corações. Senhor, levanta teus valentes agora. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael se apresentem com espadas desembainhadas. Que o céu entre em guerra em meu favor. Que toda oração feita contra mim seja anulada. Toda palavra liberada por boca de feiticeiros seja cortada na raiz. Que toda consulta feita em terreiros, templos pagãos ou centros ocultistas seja interrompida pelo teu braço forte. Que o trono de Jezabel seja derrubado. Que o espírito de Píton seja destruído. Que o espírito de engano seja lançado nas trevas exteriores. Porque eu invoco o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Eu não temo mal algum, pois o Senhor está comigo. Eu não me curvo diante de demônios, eu não aceito acordos com o mal, eu não negocio com as trevas. Eu fui comprado por preço de sangue. Eu pertenço ao Cordeiro de Deus. Eu sou herdeiro do reino eterno. E em nome desse, Jesus glorificado, eu declaro que todo feitiço agora se quebra. Todo demônio escondido agora se revela. Toda trama espiritual contra mim agora é desmantelada. Eu profetizo queda dos principados. Eu profetizo queda das potestades. Eu profetizo a vitória total sobre todo o reino das trevas. Espírito Santo,
Queima com fogo agora tudo o que não provém de ti. Visita os lugares onde meu nome foi levado. Visita os objetos usados contra mim. Visita os altares pagãos que me mencionaram. Envia teus anjos até lá, que eles toquem com brasas vivas esses objetos e destruam tudo pela raiz. Que nenhum vestígio demoníaco permaneça. Que cada maldição seja revertida em bênção. Que cada praga se transforme em testemunho. Que cada tentativa do diabo se torne motivo de adoração, pois o Senhor transforma a maldição em bênção e vergonha em glória. Pai, eu também oro agora para que os olhos espirituais dos que me cercam sejam abertos, que meus irmãos em Cristo se despertem para a batalha, que toda apatia espiritual seja removida, que toda distração seja eliminada, que haja um levantar de intercessores, de profetas, de evangelistas e guerreiros que não temem o confronto espiritual. Que todos os filhos do Altíssimo se posicionem em oração, porque esta guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas deste século. Senhor, ergue agora um escudo de fogo ao meu redor, que nenhuma seta envenenada toque minha alma, que nenhuma praga espiritual penetre meus muros, que nenhuma maldição familiar permaneça, que toda herança espiritual maligna seja anulada, que todo espírito de morte, enfermidade, miséria, confusão e divisão seja expulso em nome de Jesus. Eu declaro liberdade no meu ambiente, eu declaro luz na minha mente, eu declaro paz sobre a minha casa, eu declaro a presença do Senhor como um rio que nunca seca. Deus poderoso, nesta oração, eu estou quebrando as correntes que me prendiam. Eu estou anulando votos feitos no oculto. Eu estou desatando os laços da alma. Eu estou renunciando todo envolvimento espiritual que não vem de ti. Eu declaro minha vida livre. Eu declaro minha mente limpa. Eu declaro meu espírito renovado. E nenhum demônio escondido vai permanecer. Porque onde a luz do Espírito chega, as trevas batem em retirada. Onde o nome de Jesus é exaltado, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Continue comigo, Senhor, porque esta é só a primeira parte da guerra. E eu não retrocederei. Eu não serei calado. Eu não serei intimidado. Eu fui chamado para vencer. Eu fui separado para manifestar tua glória. E mesmo que as trevas tentem me parar, a luz que habita em mim brilhará ainda mais forte. Eu sou guerreiro. Eu sou intercessor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou porta-voz do reino. E em nome de Jesus, declaro que o tempo da opressão terminou. Chegou o tempo da liberdade, chegou o tempo da justiça de Deus, chegou o tempo da exposição dos inimigos invisíveis. Comente 3 vezes. Eu sou blindado pelo sangue de Jesus, e nenhuma obra das trevas vai prevalecer. Senhor Deus Altíssimo, a tua palavra declara em Deuteronômio 18 que abominação é para ti aquele que pratica feitiçaria, consulta aos mortos, adivinhação, encantamento ou magia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu me posiciono agora com toda a autoridade espiritual que me foi concedida por meio do sangue do Cordeiro e declaro guerra aberta e declarada contra toda forma de ocultismo que tenta operar na minha vida, na minha casa, no meu ministério e nos meus caminhos. Eu invoco agora o Deus que destruiu os deuses do Egito, o Deus que envergonhou os ídolos de Baal, o Deus que derrotou os encantadores de Faraó, o Deus que fez os céus estremecerem e a terra tremer diante da sua voz. Esse é o Deus que me guarda, esse é o Deus que me cobre, esse é o Deus que me justifica. E com Ele ao meu lado, eu não temerei os que se escondem, eu não temerei os rituais feitos nas sombras, eu não temerei os demônios que se travestem de luz, pois o Senhor é minha luz e minha salvação. Todo demônio espreitador, todo espírito de escuridão que observa meus passos, toda vigilância maligna, todo espião do inferno seja agora desmascarado e destruído. Toda maldição que tenta se esconder em palavras disfarçadas, em elogios falsos, em presentes contaminados, em alianças enganosas, eu declaro que está quebrada agora em nome de Jesus. Eu rejeito toda oferenda, eu anulo toda invocação,
Eu corto toda raiz de feitiçaria lançada contra mim. Senhor, estende tua mão poderosa e toca agora em cada brecha espiritual que porventura foi aberta, consciente ou inconscientemente. Eu peço que o teu sangue cubra toda falha, toda negligência, toda distração, toda porta que possa ter sido aberta por ignorância, por dor, por engano ou por pecado. Fecha agora, Senhor, cada entrada que o inimigo tem tentado usar. Fecha com teu selo, fecha com tua presença. Onde havia acesso ao maligno, que agora haja somente a tua glória. Eu invoco agora o Espírito Santo como fogo consumidor. Queime, Senhor, queime tudo que foi consagrado ao mal. Queime cartas escritas com intenções macabras. Queime imagens manipuladas com fins de bruxaria. Queime roupas, calçados, alimentos ou objetos entregues com intenção de feitiço. Que toda manipulação caia por terra. Que toda tentativa de acessar minha alma ou meu espírito, através de rituais, seja cancelada. Porque o meu espírito pertence a Deus. A minha alma pertence a Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu agora lanço uma palavra de ordem contra os demônios especialistas em se esconder. Espíritos enganadores camuflados em religiosidade, em carismas, em bondade aparente, sejam agora arrancados das sombras e expulsos. Espíritos de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos irmãos, sejam agora discernidos e confrontados. Nenhuma aparência de piedade vai prevalecer diante da unção verdadeira, porque o Senhor está limpando os altares, está varrendo os templos, está expondo os bastidores da guerra. Espírito Santo, visita agora cada pessoa conectada comigo. Toca os que oram comigo neste momento. Que nenhum deles fique cego espiritualmente. Que nenhuma alma que ora comigo continue sendo enganada pelas trevas. Que haja discernimento afiado. Que haja revelação clara. Que haja autoridade para enfrentar os demônios escondidos. Que haja ousadia para confrontar o mal mesmo quando ele tenta se esconder, debaixo de um sorriso, debaixo de um favor, debaixo de uma aparente amizade. Eu oro agora, Senhor, para que toda amarra espiritual seja quebrada, toda prisão de alma seja despedaçada, todo o ciclo de repetição que veio por influência espiritual maligna seja interrompido. Eu declaro que os padrões de fracasso cessam, os padrões de enfermidade cessam, os padrões de pobreza, confusão, ansiedade e divisão cessam. Tudo que foi alimentado em oculto, tudo que foi sustentado por energias das trevas, tudo que foi mantido por pactos escondidos, agora entra em colapso, porque a luz de Deus está invadindo esse território. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de liberdade, um tempo de restauração, um tempo de pureza espiritual, um tempo onde só o Espírito Santo terá espaço para agir, um tempo em que nenhuma voz demoníaca será tolerada, um tempo em que a verdade prevalecerá sobre a mentira, e o nome de Jesus será exaltado acima de toda feitiçaria, acima de toda oferenda, acima de todo sacrifício profano. Senhor, neste momento, eu ergo um clamor profético contra todos os pactos hereditários, contra toda linhagem familiar marcada por rituais, por promessas feitas a entidades, por oferendas entregues a demônios, por alianças passadas com as trevas. Eu declaro que, a partir de mim, a linhagem muda. O sangue de Jesus agora governa a minha descendência. Nenhuma maldição familiar terá continuidade. Nenhum demônio territorial terá mais legalidade. O ciclo foi quebrado. A maldição foi anulada. O tempo da escravidão terminou. Eu profetizo libertação sobre as casas, libertação sobre os filhos, libertação sobre os casamentos, libertação sobre as finanças, libertação sobre os chamados ministeriais, libertação sobre as mentes, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E eu chamo essa liberdade agora. Eu declaro essa liberdade agora. Eu me aproprio dessa liberdade agora.
E ainda oro contra o espírito de manipulação. Todo demônio que tenta controlar decisões, emoções, sentimentos ou vontades, seja lançado agora no abismo. Todo espírito que sopra mentiras sutis, que gera confusão, que semeia dúvidas, que promove afastamento, que alimenta ciúmes, ira ou isolamento, seja destruído agora. Eu declaro sanidade mental, clareza espiritual, lucidez emocional e domínio próprio sobre mim e sobre todos os que caminham ao meu lado. Senhor, levanta atalaias nesta geração. Levanta vozes proféticas que não temam a exposição do oculto. Levanta sentinelas que oram de madrugada, que guerreiam nos montes, que intercedem com lágrimas, que permanecem firmes mesmo quando o inimigo se levanta. Levanta um povo que sabe usar a espada do Espírito. Um povo que clama com autoridade. Um povo que ora com fervor. Um povo que não negocia com demônios. Um povo que vive na presença e exala a glória de Deus. E por fim, Senhor, eu te peço, sela esta oração com fogo, marca cada palavra com o teu poder, que esta oração se torne uma tocha nas mãos dos teus filhos, que ela chegue a lares em trevas e leve luz, que ela quebre jugos, que ela destrua correntes, que ela desfaça encantamentos, que ela arranque véus espirituais, que ela gere despertamento, que ela provoque libertações, que ela seja usada como ferramenta de guerra nas mãos dos teus guerreiros. Essa é a minha declaração. Esse é o meu decreto. Essa é a minha posição espiritual. Contra toda feitiçaria e contra todo demônio escondido. Eu não me calo. Eu não me escondo. Eu avanço em nome de Jesus Cristo com o céu ao meu favor, com a palavra como espada, com o Espírito Santo como guia, e com o sangue de Jesus como escudo. A glória de Deus me cobre, o fogo de Deus me protege, e as trevas não prevalecem. Comente 3 vezes. Toda feitiçaria contra mim está sendo queimada agora no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu és o leão da tribo de Judá, o justo juiz, o Senhor dos exércitos. Nesta hora, levanto um clamor audível e ininterrupto contra todas as forças ocultas que se levantam para tentar me parar. Que toda feitiçaria escondida, nos bastidores camuflada em silêncio, oculta nos bastidores da vida, seja agora revelada pela tua luz e consumida pelo teu fogo. Não haverá pacto do passado, encantamento feito em segredo, nem obra escondida em nome falso que resista ao teu poder. Em nome de Jesus Cristo, declaro que estou armado espiritualmente com toda a armadura de Deus. Tenho o capacete da salvação, que guarda a minha mente. Tenho a couraça da justiça que protege o meu coração. Tenho o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Tenho a espada do Espírito, que é a palavra viva de Deus. E com os pés calçados na preparação do Evangelho, avanço sem medo, avanço com fé, avanço com autoridade. Agora, Senhor, eu clamo contra os demônios que trabalham nos bastidores da alma, contra os que se escondem atrás de traumas não resolvidos, de dores enterradas, de pecados escondidos, contra os que se alimentam de mágoas antigas, de feridas abertas, de rancores adormecidos. Espírito da verdade, invade os porões da minha alma, lança luz em cada sombra, dissipa toda a treva e expulsa cada demônio que se aninhou no silêncio das lembranças. Não haverá brecha emocional para o inimigo. Eu declaro cura profunda sobre minha alma. Toda seta emocional que foi disparada por bruxaria, toda dor provocada por manipulação espiritual, toda tristeza enviada por feitiço mental, toda angústia vinda por pacto de sangue, todo desânimo infiltrado por encantamento, eu renuncio agora. Renuncio à tristeza que não tem nome. Renuncio à ansiedade que não tem causa. Renuncio à opressão sem motivo. Renuncio ao peso invisível. Renuncio às vozes que tentam confundir. Senhor Jesus, meu Redentor, purifica meus sonhos, limpa meu subconsciente, sela minha mente com o teu sangue. Todo demônio que tenta agir enquanto durmo, todo espírito que invade minha mente à noite, toda figura demoníaca disfarçada de pessoa, de animal, de lembrança, seja agora repreendida. Que o ambiente do meu sono seja invadido pelo teu Espírito Santo,
Que os anjos do Senhor acampem ao redor da minha cama. Que toda tentativa de invasão espiritual noturna fracasse. Que meu sono seja profético, restaurador e blindado. Agora oro pelos lares, pelos ambientes físicos, todo local que foi consagrado sem meu conhecimento, todo cômodo que foi usado como ponto de invocação, toda casa que recebeu rituais de ocultismo, todo espaço que foi aberto por práticas antigas, seja agora purificado pelo fogo de Deus. Que as paredes sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que o chão seja selado pelo poder do Altíssimo. Que as janelas sejam fechadas contra a entrada de espíritos malignos. Que o teto esteja protegido pela glória de Deus. Levanto um decreto espiritual. Toda casa onde esta oração entrar será sacudida pelo poder de Deus. Toda praga que foi lançada será removida. Toda sombra espiritual será dissipada. Toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Toda corrente espiritual será quebrada. Todo altar demoníaco será destruído. E o nome de Jesus será glorificado como o único Senhor e Salvador. Que anjos guerreiros sejam enviados para proteger cada porta, cada canto, cada espaço onde há um servo teu. E neste momento invoco a fúria santa do Deus de Elias, aquele que respondeu com fogo e consumiu o altar. Que o mesmo fogo consuma agora todas as obras de bruxaria feitas com sangue, com fotos, com objetos, com nomes, com roupas, com unções malignas. Que seja queimado o pó consagrado, o vinho batizado, o perfume consagrado, o óleo macumbado. Que seja destruído o contrato feito com velas. Que seja desfeito o voto consagrado aos demônios. Que seja anulado todo pacto feito em centros, terreiros, cemitérios ou encruzilhadas. Onde houver um altar, que ele seja derrubado. Eu ordeno agora, todo espírito familiar que se esconde nas gerações, que se disfarça de comportamento, que tenta perpetuar vícios, padrões, doenças ou destinos, seja identificado e expulso. Toda herança espiritual maldita, toda transmissão, de espírito por linhagem, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda marca espiritual invisível feita no nascimento, na infância, em batismos distorcidos, em iniciações secretas, seja removida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu clamo para que o Senhor levante guerreiros nesta geração. Homens e mulheres que não se intimidam com o oculto, jovens com autoridade espiritual, anciãos com sabedoria profética, crianças cheias do Espírito Santo, um povo que ora sem cessar, um povo que carrega a tua presença, um povo que denuncia as obras das trevas, um povo que invade territórios espirituais e desfaz cadeias, um povo que não se curva à feitiçaria, um povo que resiste ao diabo até que ele fuja. E neste momento declaro que toda voz contrária à minha vida espiritual, emocional, familiar, ministerial ou profissional seja silenciada. Toda língua mentirosa, toda palavra lançada em rodas, de feitiçaria, toda maldição verbal, toda sentença do oculto, toda profecia do abismo, toda oração contrária, toda intercessão demoníaca, toda convocação de entidades seja quebrada agora. A única voz que governa minha vida é a voz do Espírito Santo. Todo decreto contrário foi anulado. Toda sentença do inferno foi rasgada. Toda profecia das trevas foi desfeita. Eu me coloco sob a cobertura do sangue de Jesus. Eu me escondo na rocha que é Cristo. Eu me fortaleço na palavra que não muda. Eu me alimento do Espírito que me vivifica. Eu caminho com os anjos que me cercam. Eu ouço a voz do Pai que me chama. Eu avanço com coragem, sabendo que quem está comigo é maior do que qualquer inimigo escondido. E porque o Senhor está comigo, eu não temerei bruxaria, feitiço, vodú, macumba, despacho, trabalho ou encantamento. Deus de poder, cobre agora todos os meus caminhos. Cobre meus passos, cobre minhas palavras, cobre minhas decisões, cobre meus negócios, cobre meus relacionamentos. Que nenhum espírito de sabotagem, que nenhuma força de bloqueio, que nenhum impedimento oculto tenha autoridade sobre o que o Senhor liberou. Eu libero a bênção. Eu libero a vitória. Eu libero a cura.
Eu libero o avanço, e ninguém poderá impedir, porque foi Deus quem decretou. Senhor, se houver alguma coisa oculta ainda não revelada, mostra. Se houver alguém ao meu redor que opera nas trevas disfarçado de luz, revela. Se houver algum vínculo espiritual que ainda me prende, quebra. Se houver alguma contaminação nos ambientes que frequento, limpa. Se houver alguma conexão com o oculto ainda ativa, corta. Se houver alguma sombra me cercando, dissipa. Se houver alguma legalidade que o inimigo tenta usar, anula. E nesta reta final desta parte da oração eu declaro: os demônios escondidos foram desmascarados. A feitiçaria foi anulada. Os laços foram cortados. O oculto foi trazido à luz. Os altares malignos foram derrubados. Os planos das trevas foram frustrados. E a glória de Deus começou a brilhar com força. O poder do céu invadiu a terra. Os anjos desceram com espadas de fogo. E os exércitos do Senhor estão em guerra pelos seus filhos. O inferno treme. As correntes quebram. As muralhas caem. E o nome de Jesus é exaltado sobre tudo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, estou diante do teu trono com clamor profundo e guerra declarada. Em nome de Jesus Cristo, eu avanço contra toda força de feitiçaria que tenta se esconder nos bastidores da vida. Não aceito mais nenhum tipo de influência oculta, nenhum tipo de poder maligno disfarçado, nenhuma atuação espiritual camuflada. Eu decreto agora, no poder do nome de Jesus, que tudo o que foi lançado contra mim por vias espirituais escondidas seja agora desfeito, quebrado, destruído e removido. Senhor, aciona os teus anjos de fogo, que desçam agora com espadas flamejantes para cortar os laços invisíveis, para romper os fios espirituais, para desfazer as conexões demoníacas, para queimar toda estrutura oculta. Que os anjos do Senhor circulem ao meu redor como muralha de fogo, que protejam os meus caminhos, que guardem meus sonhos, que cerquem meu espírito, minha alma e meu corpo. Não haverá entrada, não haverá acesso, não haverá brecha. Eu oro contra toda rede de feitiçaria, contra as redes espirituais lançadas para capturar a minha mente, as redes lançadas para pescar a minha alma, as redes lançadas para prender o meu ministério, as redes lançadas para segurar meu destino. Toda rede de bruxaria está sendo desfeita agora. Todo nó feito em encruzilhada, todo laço de corda consagrada, toda amarração de objetos enterrados, todo ponto feito com sangue e sal, todo círculo de velas negras, seja agora quebrado em nome de Jesus. Senhor, eu clamo pelo teu sangue. O sangue que foi derramado na cruz tem poder suficiente para cancelar toda a feitiçaria, para quebrar todos os pactos, para desfazer toda a consagração feita ao reino das trevas. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de animais sacrificados, mais alto do que o sangue de pactos familiares, mais alto do que qualquer oferenda. E é neste sangue que eu me escondo agora, que seja feita uma blindagem divina em volta de mim. Sangue nos meus pensamentos, sangue nas minhas decisões, sangue nas minhas palavras, sangue no meu corpo físico. Agora eu declaro guerra contra os demônios que se disfarçam de luz, contra os espíritos enganadores que fingem ser anjos bons, mas trazem engano, confusão e sedução. Espíritos de religiosidade falsa, de visões distorcidas, de profecias enganosas, de falsos dons. Que toda manifestação espiritual que não vem de Deus seja agora desmascarada. Eu não aceito influência espiritual que não seja do Espírito Santo. Eu rejeito toda intuição contaminada, toda revelação suja, todo contato espiritual distorcido. Todo demônio que se esconde atrás da máscara da espiritualidade, atrás de orações feitas com más intenções, atrás de intercessões que são na verdade encantamentos, seja agora lançado por terra. Toda oração contrária feita com aparência de santidade, todo jejum feito por feiticeiros para manipular destinos, todo ato de caridade disfarçado de ritual espiritual, toda palavra profética corrompida, seja anulada. O Espírito Santo é o único que me guia. Eu não me movo por manipulações espirituais, eu sou conduzido pelo alto.
Neste momento clamo contra toda feitiçaria de palavras. Palavras lançadas como maldição, palavras carregadas de veneno, palavras plantadas no espírito como flechas, todo insulto espiritual, toda zombaria profética, toda palavra negativa lançada contra meu chamado, contra meu ministério, contra meu nome, contra minha reputação, seja quebrada. Toda sentença invisível, toda acusação oculta, toda difamação feita em rituais, toda palavra escrita em papéis consagrados, todo nome invocado em caldeirões, seja agora apagado pelo poder do nome de Jesus. E eu libero a minha voz com autoridade. Eu não falo como alguém intimidado. Eu falo como filho do rei, como embaixador do reino, como soldado do exército de Cristo. E eu declaro, em alto e bom som: os demônios escondidos foram expostos, a feitiçaria foi cancelada, o poder das trevas foi reduzido a nada, porque o Senhor já venceu na cruz e nós somos mais que vencedores nele. Agora oro por libertação completa. Se ainda houver marcas espirituais em mim, marcas feitas por rituais de infância, por iniciações que eu não entendi, por toques espirituais, por pactos familiares, por objetos herdados, por nomes escolhidos, sob orientação maligna, por consagrações equivocadas, seja tudo quebrado. Nenhuma marca maldita permanecerá. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. Minha identidade foi restaurada. Meu DNA espiritual foi alinhado com o céu. Senhor, eu rejeito toda influência de objetos consagrados, toda peça recebida que carrega energia estranha, toda lembrança que carrega peso espiritual, todo presente com intenções ocultas, toda herança amaldiçoada, toda fotografia que foi usada em rituais, todo item de decoração que serve como ponto de contato espiritual, toda roupa usada como canal de maldição, eu separo agora. Queima, Senhor. Que seja revelado o que não te agrada. Que os meus olhos espirituais sejam abertos para identificar a contaminação. Clamo agora contra os espíritos que agem por trás das distrações. Demônios que escondem sua ação através de vícios pequenos, hábitos nocivos, distrações constantes, laços emocionais, ambientes tóxicos, relações perigosas, espíritos que bloqueiam a disciplina, que impedem o jejum, que distraem durante a oração, que atrapalham a leitura da palavra, que sejam agora expulsos, que haja uma purificação na minha rotina, uma limpeza no meu ambiente, uma organização espiritual ao meu redor. E neste ponto da oração levanto uma profecia. Nada ficará oculto. Todo o plano do inimigo será exposto. Toda tentativa de agir nos bastidores será revelada. Todo feitiço será frustrado. Todo ataque espiritual será interceptado. Todo demônio escondido será expulso. Toda influência camuflada será cancelada. Toda raiz de maldição será arrancada. Toda sombra espiritual será dissipada. E tudo aquilo que o Senhor deseja revelar será revelado. Eu viverei em luz. Caminharei em discernimento. Andarei em sabedoria. Agora oro contra os demônios territoriais. Espíritos que dominam regiões, bairros, cidades, culturas. Espíritos que se escondem em costumes, em festas populares, em tradições familiares. Espíritos que comandam o tráfico, a corrupção, a imoralidade, o engano. Eu não me submeto a esses poderes. Em nome de Jesus, eu piso sobre essas fortalezas. Eu declaro que sou luz onde houver trevas. Eu declaro que sou sal onde houver podridão. Eu declaro que minha presença quebra o ambiente, e onde eu piso, o reino de Deus se manifesta. Senhor, levanta intercessores guerreiros. Levanta homens e mulheres que não têm medo de enfrentar o oculto. Levanta vozes proféticas que denunciam o pecado. Levanta pastores que confrontam os demônios. Levanta jovens cheios do fogo. Levanta crianças cheias de visão espiritual. Levanta ministérios especializados em libertação. Que haja uma geração que não se curva diante dos tronos de Jezabel, diante dos feitiços de Balaão, diante das ciladas de Acabe, diante das mentiras de Satanás. E para encerrar esta parte da oração,
Eu declaro: toda cadeia invisível foi quebrada, toda prisão espiritual foi aberta, toda armadilha foi cancelada, toda sombra foi iluminada, toda feitiçaria foi queimada, toda maldição foi anulada, toda seta foi devolvida, toda palavra foi desfeita, todo plano foi frustrado, toda fortaleza foi derrubada. E o nome de Jesus, o Cristo vivo, o Filho de Deus, foi glorificado. A Ele seja a glória, o domínio, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Pai Santo, Pai de luz, nesta hora me prostro espiritualmente diante do Teu trono e elevo um clamor que ultrapassa as barreiras visíveis. Eu entro em guerra espiritual mais uma vez. Com a armadura do Espírito vestida, com a espada da palavra em punho, com a autoridade do nome de Jesus selada na minha vida, eu dou ordem contra todo espírito de feitiçaria que ainda se move na escuridão tentando agir contra mim e contra aqueles que o Senhor colocou sob meu alcance de oração. Eu ordeno que saiam agora. Sejam desmascarados. Sejam lançados ao abismo. Sejam silenciados. Não aceito pactos ocultos. Não aceito ligações espirituais malignas. Não aceito alianças formadas em reuniões secretas. Não aceito encantamentos antigos que continuam circulando em minha linhagem. Eu rejeito toda obra de magia feita com nomes escondidos, com fotografias ocultas, com objetos roubados, com dados pessoais manipulados. Que todo altar de feitiçaria levantado em meu nome agora seja destruído por fogo. Que cada palavra invocada em rituais, cada nome pronunciado em noites escuras, cada pedido entregue a entidades demoníacas, seja agora retirado do mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entra agora nos territórios espirituais que eu não enxergo. Vai nos porões, vai nos fundos, vai nos bastidores espirituais. Revela e desmantela, porque a luz dissipa toda a escuridão, e onde há luz, não há sombra para se esconder. Todo espírito que se escondeu nas entrelinhas, nas brechas, nas permissões, nas distrações, nos sentimentos não tratados, seja agora confrontado. Que a tua glória invada esses recantos da alma, da mente, da casa, da família, da história. Que não haja mais espaço para ação demoníaca em nenhum ponto da minha vida. Oro contra os demônios que se vestem de hábitos, aqueles que se ocultam nos vícios silenciosos, nas compulsões aceitas, nas práticas que o mundo chama de normais, mas que carregam raízes espirituais contaminadas. Espírito da gula, da preguiça, da ira, do orgulho, do controle, da vaidade corrompida, da lascívia, da mentira, espírito do ciúme destrutivo, da inveja sutil, do ego espiritual. Todos vocês saiam agora, vocês não têm lugar. Em nome de Jesus ordeno que toda manifestação silenciosa de influência maligna seja desativada neste instante. Senhor, reveste minha mente com a tua verdade. Que nenhuma mentira demoníaca tenha acesso ao meu raciocínio. Que nenhuma seta mental seja recebida. Que nenhuma sugestão oculta me seduza. Que nenhuma imagem consagrada nos meus sonhos tenha influência sobre mim. Toda atividade demoníaca no campo do pensamento seja paralisada agora. Eu tenho a mente de Cristo. Minha mente está submissa à palavra. Toda construção mental feita por feitiçaria, pensamentos repetitivos, medos sem causa, desejos anormais, rejeição sem fundamento, caia por terra agora. Declaro nesta oração que a minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Cada porta, cada janela, cada cômodo, cada armário, cada objeto foi dedicado ao Senhor. Nenhuma presença estranha permanecerá. Nenhum espírito enviado para observar, influenciar ou roubar permanecerá. Eu invoco o nome de Jesus sobre os cantos e centros da minha casa. Eu ordeno que os demônios camuflados em ambientes, em memórias, emocionais, em fotografias ou objetos recebidos, saiam agora. O meu lar é um altar. O meu lar é sagrado. O meu lar é guardado pelos anjos do Senhor. Pai, eu quebro toda feitiçaria feita com número, com cor, com elemento, com alinhamento astrológico, com lua consagrada, com datas escolhidas por rituais. Tudo que foi feito por alinhamento cósmico, por sincronicidades manipuladas.
por uso de signos, por objetos alinhados com ocultismo, seja agora desfeito. Meu tempo é consagrado ao Senhor. Meus dias são contados pelo céu. Meus ciclos são regidos pela tua vontade, não por alinhamentos místicos. Eu desligo minha vida de toda interferência espiritual que não vem do teu trono. Oro agora contra os demônios que agem nas finanças, espíritos enviados para amarrar, empobrecer, gerar perdas, roubo espiritual, desorganização, portas fechadas, contratos sabotados, oportunidades evaporadas. Espíritos que colocam peso sobre o dinheiro, que fazem com que tudo se quebre, tudo se perca, tudo se atrase. Eu quebro agora essa corrente. O Deus a quem eu sirvo é dono do ouro e da prata. Toda miséria espiritual, emocional, física e financeira seja destruída. Toda feitiçaria feita para travar o fluxo de bênção seja revertida agora em nome de Jesus. Senhor, oro contra os demônios que tentam agir nos relacionamentos. Espíritos enviados para destruir lares, para confundir casais, para separar alianças, para semear contenda, frieza, traição, amargura, espíritos de confusão nos lares, espíritos que usam terceiros para atrapalhar casamentos, que influenciam na criação dos filhos, que incentivam adultérios espirituais e físicos, sejam agora expulsos. Toda bruxaria feita para destruir um casamento, uma amizade, uma parceria, seja cancelada. Todo encantamento que tenta manipular sentimentos seja desfeito. Clamo agora por discernimento profético. Que todo demônio disfarçado seja identificado. Que todo líder que se apresenta como homem de Deus, mas opera com feitiçaria, seja exposto. Que todo falso profeta que age como servo, mas usa manipulação espiritual, seja revelado. Que todo grupo, ministério, movimento que opera por trás com influência demoníaca seja desmascarado. Senhor, não permitas que eu seja enganado, que minha sensibilidade espiritual seja ativada, que eu ouça a tua voz com clareza, que eu veja o que os olhos naturais não veem. E eu profetizo neste momento: a parede da invisibilidade dos demônios caiu, a máscara da bruxaria caiu, o disfarce das trevas caiu, o controle por detrás do controle foi quebrado, a manipulação por trás da manipulação foi anulada. O encantamento por trás da simpatia foi destruído. O sistema de feitiçaria foi invadido pelo poder do céu. Os comandos infernais foram interrompidos. As palavras ocultas foram silenciadas. E agora o nome de Jesus se levanta como estandarte de vitória sobre todas essas batalhas. Senhor, fortalece meus pés para esta guerra. Dá-me constância, que eu não recue, que eu não tema, que eu não vacile, que eu não canse, que minha mente esteja firme, que minha alma esteja ancorada, que meu espírito esteja inflamado, que eu caminhe todos os dias consciente de quem sou em ti. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou casa de oração. Eu sou altar vivo. Eu sou propriedade exclusiva. Eu fui comprado com sangue. Eu fui separado das trevas. Eu fui ungido para vencer. E nenhum feitiço, nenhum demônio escondido poderá mudar isso. E assim sigo em intercessão, sem cessar, em posição de batalha, até que cada demônio escondido seja desmascarado, até que cada influência maligna seja quebrada, até que cada ambiente contaminado seja purificado, até que a glória do Senhor seja visível em minha vida. Porque eu sou luz, e a luz prevalecerá. Porque eu sou herdeiro, e a herança virá. Porque eu sou guerreiro, e a guerra será vencida. Porque Jesus é o Senhor, e onde Ele reina os demônios caem, os feitiços se desfazem e a vitória é certa. Deus Altíssimo, nesta nova etapa de oração, eu avanço com autoridade. Eu não me prostro diante dos fatos. Eu não me rendo aos sintomas espirituais. Eu não me calo diante dos ataques. Eu levanto minha voz mais uma vez e declaro guerra total contra todos os demônios escondidos, todas as obras de feitiçaria mantidas em segredo, todos os pactos silenciosos, toda maldição hereditária que tenta operar às sombras.
Eu convoco agora os anjos guerreiros designados para batalhas espirituais e dou ordem, em nome de Jesus Cristo, que cada brecha escondida seja iluminada, cada raiz maligna seja arrancada, cada plano oculto do inferno seja interrompido. Senhor, revela agora todos os nomes envolvidos nas feitiçarias lançadas contra mim. Mostra, Espírito Santo, por sonho, visão, palavra revelada ou discernimento, quem são os instrumentos humanos sendo usados como canais do mal. Toda feitiçaria que partiu de palavras lançadas por boca de familiares, conhecidos ou inimigos declarados, eu quebro agora. Toda oração contrária feita em altares pagãos, todo nome mencionado em rituais de magia negra, todo sangue derramado em sacrifício contra a minha vida, seja cancelado no poder do sangue de Jesus. Porque o sangue do Cordeiro fala mais alto. Porque o sangue de Jesus tem poder para desfazer toda a legalidade do inferno. Clamo agora contra todo espírito de vigilância demoníaca, espíritos espiões, olhos que foram consagrados para me observar, ouvidos espirituais que foram abertos para me ouvir, dispositivos consagrados com o propósito de vigiar minha vida, seja em sonhos, seja em redes sociais, seja em ambientes físicos, que todos sejam fechados agora, que toda janela do inferno contra minha vida seja selada, que todo portal astral seja trancado, que toda conexão com o mundo espiritual das trevas que permite acesso à minha rotina, sentimentos, decisões e finanças, seja agora encerrada. Eu me desligo em nome de Jesus de todo o sistema oculto que tenta manipular o tempo e as escolhas da minha vida. Eu declaro também nesta hora que todo espírito de manipulação emocional enviado por feitiçaria seja silenciado. Espíritos que sussurram mentiras ao ouvido. Espíritos que mexem com emoções antigas. Espíritos que tentam reabrir feridas já curadas. Espíritos que se alimentam de traumas não resolvidos. Espíritos que se aproveitam de rejeições antigas, mágoas familiares, feridas do passado. Todos vocês, eu os expulso agora. Não terão poder sobre minha alma. Eu fui sarado, eu fui restaurado, eu fui curado pelo toque do Espírito Santo. E não existe espaço para manipulação demoníaca nos meus sentimentos. O Espírito de Deus governa minha alma. Senhor, oro contra os demônios do silêncio. Aqueles que agem em silêncio, que operam sem sinais óbvios, que entram pelas entrelinhas, que usam legalidades pequenas, que se escondem atrás de justificativas religiosas. Espíritos que agem sob disfarce de falsa humildade, de religiosidade morta, de boas intenções corrompidas. Que todo espírito oculto que se esconde em aparência de piedade seja agora desmascarado. Que o véu seja rasgado, que a duplicidade seja exposta, e que tudo aquilo que parece ser de Deus mas não é, caia por terra neste exato momento. Eu oro contra as palavras enfeitiçadas, palavras lançadas com carga espiritual, palavras que carregam maldição, inveja, desejo de destruição, palavras que foram lançadas em forma de elogio, mas com intenção maligna, palavras ditas em tom de brincadeira, mas carregadas de veneno espiritual, palavras que vieram de pessoas próximas, mas que estavam carregadas de influência de demônios escondidos. Eu quebro agora toda a palavra contrária. Eu declaro nula toda sentença verbal maligna. Nenhuma palavra maldita prosperará contra mim. A minha vida está coberta por palavras proféticas que vêm do céu. Eu sou abençoado. Eu sou escolhido. Eu sou protegido pelo Deus que vive. Senhor, entra agora nos sonhos. Limpa as visões contaminadas. Toda feitiçaria feita para manipular minha alma durante o sono, para provocar pesadelos, paralisias noturnas, tormentos, insônia, sonhos eróticos, sonhos com enganos espirituais, eu cancelo agora. Toda entidade que tenta se apresentar nos sonhos com forma sedutora, enganosa, assustadora ou familiar, seja agora repreendida. Todo demônio íncubus, súcubus ou espírito de opressão que age na madrugada, seja expulso. Eu consagro minhas noites ao Senhor. Meus sonhos são canais do Espírito Santo. Nenhum demônio terá liberdade para acessar minha mente enquanto durmo. Clamo agora contra os demônios que usam objetos.
Toda feitiçaria feita com bonecos, velas, roupas, perfumes, cabelos, fotos, objetos pessoais ou digitais. Eu quebro essa conexão agora. Todos os objetos consagrados que chegaram à minha vida de forma sorrateira, toda peça recebida com intenções ocultas, toda roupa, presente, acessório, comida, item decorativo ou até mesmo digitais como áudios, vídeos e imagens consagradas ao mal, tudo isso seja agora quebrado, queimado no mundo espiritual. Nada ficará escondido. Nada permanecerá como ponto de contato. Todo vínculo físico com o mundo das trevas seja destruído agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, oro pelos ambientes que frequento. Que toda feitiçaria feita para me atingir em lugares específicos, casa, trabalho, igreja, rua, viagens, seja agora revertida. Nenhuma armadilha espiritual armada para mim prosperará. Nenhuma emboscada oculta será bem-sucedida. Nenhum chão consagrado me prenderá. Nenhum território contaminado me tocará. Eu carrego a presença de Deus. Onde eu piso, ali a terra é consagrada. Onde eu entro, a luz entra. Onde eu falo, o céu se manifesta. Nenhum ambiente será capaz de resistir ao poder que está sobre minha vida. Porque eu fui separado. Eu sou um embaixador do céu, e eu declaro com firmeza: nenhuma feitiçaria permanecerá. Nenhum demônio oculto se manterá em silêncio. Tudo será revelado. Tudo será julgado. Tudo será expulso. Porque o poder de Jesus está presente. E onde Jesus reina, a escuridão desaparece. Onde Jesus fala, os espíritos malignos se calam. Onde Jesus pisa, os altares caem. Onde Jesus comanda, não há espaço para o inferno. E eu sou propriedade dele. Eu pertenço a ele. O selo está sobre mim. A palavra está em minha boca. O fogo está nos meus ossos. A glória está sobre minha casa. A autoridade está em minha oração. Que os céus se abram agora. Que as cadeias caiam agora. Que os tronos das trevas sejam abalados. Que os principados recuem. Que os poderes ocultos fujam. Que os demônios se desesperem. Porque o nome que está sobre todo nome foi declarado. E esse nome é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, aquele que vem para reinar com cetro de ferro e justiça perfeita. Em nome dele eu oro. Em nome dele eu venço. Em nome dele eu sigo em frente. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço com todo o meu ser. Eu te exalto por cada brecha fechada, por cada demônio escondido, revelado e expulso, por cada altar de feitiçaria destruído, por cada maldição quebrada, por cada ciclo maligno encerrado, por cada sentença do inferno anulada. Tu és o Deus que ouve o clamor dos teus filhos. Tu és o Deus que não abandona os teus guerreiros. Tu és o Deus que entra na batalha e nunca perde guerra. Glória seja dada somente a ti. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu orava, os céus se moveram. Enquanto eu clamava, os anjos desciam com espadas desembainhadas. Enquanto eu profetizava, os grilhões caíam. Obrigado porque mesmo aquilo que eu não vi com os olhos, eu sei no espírito. Foi quebrado, foi desfeito, foi vencido. E nenhuma força oculta pode resistir ao poder da tua palavra, liberada com fé e convicção. Obrigado, Espírito Santo, porque me tomaste em intercessão ardente, em guerra santa, em confronto direto com as trevas. Obrigado porque me fizeste boca de Deus nesta geração, mensageiro da verdade, guerreiro da luz, herdeiro da promessa. Eu me rendo a ti com gratidão e ousadia. Eu te louvo com alma fervorosa, porque a vitória já é certa e o inimigo já está derrotado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu sangue é o selo que garante a minha proteção. Obrigado porque fui marcado com a tua graça. Obrigado porque nenhuma feitiçaria poderá jamais me dominar, nenhum demônio poderá jamais me paralisar, nenhum espírito poderá impedir os teus planos em minha vida. A minha casa é teu território, a minha mente é teu santuário, o meu coração é teu trono. Obrigado, Senhor dos Exércitos, porque eu saio dessa oração mais forte e mais livre,
mais cheio da unção, mais consciente da autoridade espiritual que carrego. Obrigado porque não oro em vão. Não falo ao vento. Falo ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso que transforma a oração em ação, súplica em vitória, guerra em conquista. Tu és o Deus da minha libertação, e por tudo que fizeste hoje, pelas cadeias quebradas, pelas fortalezas abaladas, pelos demônios desmascarados, pelos encantamentos destruídos, pelas maldições canceladas, eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te exalto com todo o meu ser, com a minha voz, com o meu coração, com a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me responder. Obrigado por agir com fogo, com poder, com justiça e com glória. Toda honra seja ao Pai. Toda glória seja ao Filho. Todo poder seja ao Espírito Santo. Para sempre, eternamente e inabalavelmente, em nome de Jesus, o Cristo. Amém.